Então tem que começar. Ó, tem uns dois, três. Noite hoje aí, quero ver. Eu vou ter que morar mais. Com o irmão. Vai chegar o dia sem pressa, passar da minha todo o tempo. Agora ainda, Deus nos abençoe para a gente que ela nos apresenta. Apocalipse, versículo 1. Capítulo 2. Já achou de Apocalipse? Panorama, escola de panorama aí. Quem já fez? Aprender. Vamos ler então. Isto diz eu sei as tuas maus, ou seja, você não aprova os mas mentirosos, não caiu na mentira. O nome e não te cansaste. Sabe, ele está vendo. E o teu trabalho achaste mentirosos e sofreste, tens o primeiro amor. Versículo 6. Tens, porém, isto. Do paraíso de Deus. Amém? Paraíso de Deus aí. Quem quer? Amém?
Fique bem tranquilo, pensando naquilo que Deus quer falar no nosso coração. E a partir de hoje, pois daqui lá na célula, e nos fala hoje aqui, acho interessante essa dinâmica. Quando o pastor está aqui, qualquer pastor prega, de uma maneira mais, talvez um pouco mais rasa. Deus trabalha mais preciso. Estão ali, às vezes no compartilhar apenas, um compartilhar mais profundo e as coisas vão se aprofundar ali na célula. Então preste atenção, Deus quer tomar. Deus quer te dar uma visão, algum entendimento. Outros, ou quem sabe aqueles que nem estão aqui hoje, vão o teu celeiro, né? Entre a tua dinâmica da multiplicação. Discípulos vinham até Jesus, Jesus enchia o cesto. É o teu cesto que Deus vai encher hoje. Amém? Que igrejão, que igrejona. Como é que a gente pode falar? A igreja de Éfeso, falando da igreja. Deus está falando com ela. É isso que Deus falou aqui. São dedicados. Eu vejo que vocês trabalham muito. Aqui o rumo, os princípios de Deus são cuidadosos com o evangelho. Vocês vocês abominam a obra dos nicolaítas. Evangelho. Eles pregavam uma liberalidade além de uma teologia bem parecida com essa aí sendo dispersada. Pode, não tem problema mais, agora eu estou salvo. Essa linha, inclusive, um pouco mais, porque ele participar de tudo, desde que você seja do teu coração, e Deus disse assim, domino. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que Deus, de alguma forma, aprovar as atitudes da igreja de Éfeso, Deus perseverante, uma ótima igreja, mas interiormente, porque talvez ela começou, era uma igreja uma perspectiva de futuro positiva. E muitas pessoas queriam fazer parte. Eu trabalho a tua paciência. Então uma igreja que aos a igreja dos sonhos, tudo coisa. Tem uma coisa que eu percebi. A carta é escrita. Não há de Deus aqui um
aqui uma cobrança sim, mas é muito mais a atenção da igreja, porque aquilo que era bom, aquilo que por uma situação muito importante, está bem, o selo está bem pela doutrina, o coração está esfriando. Tenho contra ti que deixaste as primeiras obras, as primeiras coisas. Tenho se perdendo, é o que Deus está dizendo. Alguma coisa. Então Deus fala com a igreja e traz visão. Não era uma igreja perdida, não era uma igreja fora dos princípios de Deus, não, era uma igreja que estava bem, que estava indo bem. Para um pouquinho, olha para você mesmo. Tenho contra ti que deixaste o primeiro. Isso. Ele é o único combustível para a igreja em todos os tempos. Três coisas que Deus coloca, três etapas deste. Três etapas que esclarecem mais uma vez para que não se perca, para que não acabe, para que não termine. Você caiu. Lembra-te. A primeira coisa que é um exercício pessoal. Deus não diz, vou te lembrar, vou mandar um anjo falar contigo, o Espírito Santo revela. Lembra-te onde foi que as coisas começaram a esfriar. Então, quando foi que o amor começou a esfriar? Compromisso. Quando foi que talvez servir a Deus tornou-se apenas que agora eu sou crente, é porque eu tenho que ir na igreja. E quando foi que vira? Qual foi a situação, qual foi o momento que mudou as coisas? Então se lembre, e para lembrar é importante lembrar-se lá do início, do começo. Falava e queimava o coração, e quando veio o apelo, eu quero viver com Jesus e quero viver para sempre. Lembrar-se daquele minha vida de agora e para sempre, eu quero viver com Jesus, eu quero entregar minha vida. Entregar a minha vida, eu quero estar ativo, quero ser proativo. É importante. Porque o que sustenta, eu volto a falar,
O que sustenta nós. Olha o que eu escrevi aqui, a caminhada cristã nos oferece muitos obstáculos. Nosso relacionamento com Deus, sem necessariamente nos afastar. Uma igrejaça, fazia tudo certo, ela era. E Deus estava até feliz, e disse, ó, vocês estão fazendo certinho. Ele disse, eu estou vendo, né, que vocês são dedicados e suportam o cansaço. Dedicados, servos, mas só tem uma coisa. Eu disse, o nosso relacionamento. O nosso relacionamento está esfriando e tudo agora é apenas uma tarefa. Ser mantido. Sabe qual é a maior tragédia, irmão, da vida? Pensando para tomar uma atitude, sempre pensando para dizer uma palavra, sempre pensando. E eu fico então todo o tempo mantendo aquele personagem. Porque eu estou tentando às vezes construir uma reputação, eu já tenho uma reputação. E a reputação, quando a gente tenta manter sem ter Deus, sem estar com o coração aquecido, fardo. É quando vir na igreja é uma desgraça. Desculpa o jeito de falar, mas é. Mais, o brilho não tem mais. O louvor já não é mais tão importante. Eu vou chegar um pouco mais tarde porque não tem problema. O importante é que eu vou, porque se eu não ir, o meu líder. Irmã, e aí vira tudo apenas um compromisso para agradar alguém, ou um compromisso para fazer, eu faço, eu não largo, mas está pesado, está difícil, mas eu continuo, porque compromisso com aquilo que eu sou. Ele disse, se lembra? O que você faz deixou de ser eu. O que nós fazemos de nos reunir aqui. E foi apenas cumprir a nossa escala. O que eu estou desenvolvendo, que Deus me deu, deixou apenas provar que eu sou competente. Quem sabe uma frustração, quem é que nos frustrou? E nos frustrou tanto que a gente decidiu. Vou cuidar da minha vida, minha família. Agora eu vou na igreja. Minha vida. Porque nós estamos fazendo, às vezes religiosamente, estou indo no culto. Obrigações. Quando é que a vida cristã se tornou chata obrigação?
Quando é que servir a Deus, ser líder de célula se tornou apenas... Deus está falando para uma igreja que é ativa e que ela... O propósito está equivocado. Porque nós podemos fazer muitas coisas apenas porque temos prazer em fazer. Ou podemos fazer muitas coisas para Deus porque... Ou porque pensamos que recebemos tanto de Deus que nós temos uma dívida, então eu preciso pagar. E nós entramos e fazemos e... Mas isso só que tem uma coisa, e o relacionamento. Impressionado com o nosso trabalho, Deus não quer ser impressionado. Quer ser impressionado com o nosso dízimo, com a nossa fidelidade pessoal, comigo e com você. Ele disse e o amor em estar na Deus. E o amor durante o louvor ser exercitado por ela e ter a sua vida mudada. Vir as pessoas, o amor precisam, o amor e aquele sentimento, ele disse, lembra onde foi? Precisa ser curado, precisa ser sarado, precisa ser mudado. Eu vou ter que tomar uma atitude. Ele disse, se não mudar, eu vou ter que escolher alguém. Tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Responsabilidade, é nossa responsabilidade queimar aqui os nossos neurônios. Mesmo que eu vou na igreja no domingo à noite. Porque é mesmo que toda quinta-feira o lanche na cela. Porque é mesmo que eu tenho que pagar para levar, para dar comida para os outros. Por que é que isso existe? Porque quando nós deixamos de entender, quando nós deixamos a frustração ou naquilo que Deus está fazendo, nós começamos a estar atentos apenas àquilo que eu estou fazendo. E às vezes a gente imagina que vai impressionar a Deus com aquilo que a gente faz, com a nossa pergunta. Podemos às vezes fazer coisas para Deus, ter o nosso relacionamento com Deus esfriado. As pessoas que estão pastores, totalmente machucados, feridos, frustrados. Mas o coração já não tem amor pelas almas. Já não tem amor, já não tem Deus, já não, o sentimento. Se foi bom para alguém, foi. Se não foi bom, também não tem problema, porque eu fiz a minha parte. Dar contas a Deus, aquilo que Ele me entregou, o resto não interessa.
Se vai funcionar, se não vai, não me importa. O povo, machucado de tanto ser traído, de tanto ser pisado, de tanto ser caluniado, cansado daquele jeito. Ele disse: eu vou fazer a minha parte. Quem quiser ir para o céu, vai. Quem quiser ir para o inferno, fique à vontade. Cumprindo os seus afazeres, cumprindo as suas escalas, cumprindo as suas responsabilidades, mas é tudo apenas Deus. Lembra-te aonde você caiu, e depois ele diz: arrepende-te. Mudança de comportamento. É que Deus fala: olha aqui, irmão. Que eles trabalhavam, os caras trabalhador. Deus está dizendo. Mantinha os princípios, os que igrejão, eu quero nessa igreja, eu quero fazer parte dessa igreja aí, porque, meu Deus, olha quanta coisa legal acontecendo ali. Aí Deus fala para essa igreja, ele diz: está na hora de arrepender-se. Não é, aliás, arrepender-se. Às vezes mais difícil. Porque quando a gente está assim, como essa igreja está, eu estou voando, estou fazendo, estou trabalhando, estou dedicado, estou cansado. Estou fazendo, olha quanto eu faço, agora eu tenho que me arrepender do quê? Quem tem que se arrepender é quem está no boteco lá ainda. De olhar para nós mesmos. É quando os nossos afazeres, nosso trabalho, a nossa dedicação eu prego, eu canto, eu sirvo, eu faço, eu sou, eu tento, eu consigo. De Jesus não preciso mais, nem sei nem porquê, não preciso mais, nem de Jesus, do Espírito Santo, porque, não, olha, eu sou, eu faço. E olha, a fazer nossos títulos, e perdemos a capacidade de arrependimento, porque não conseguimos. Na Convenção Nacional, 15 anos de ministério, me avisaram, fiquei sabendo esses dias. 15 anos de ministério. Eu suportei. Olha, Deus está falando que eu trabalho, Deus que eu. Então eu não consigo mais, não consigo. Quando você me encontrou a primeiro tempo, como estava, eu me lembro hoje, o Eduardo, como é que estava, miserável. Esses anos, mudou apenas uma coisa, a única coisa que mudou é que Jesus é quem tem me sustentado todos esses
salvação. Se sou pastor é porque ele me salvou primeiro, morreu na cruz por mim, me deu uma nova vida, me deu um novo nome. A coisa acontece é porque ainda o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Ora, revestido, agora guardado e cuidado pelo Senhor, por Deus, mas nós às vezes não conseguimos mais ver. Porque está tudo dando certo. Então não consigo mais olhar. Deus diz: lembra de onde você caiu, arrependa-se. De olhar para si mesmo, de perceber a incapacidade. Existe uma coisa que é uma do crente. O crente aceita Jesus. Pessoas, aliás, o crente aceita Jesus, não. A pessoa aceita Jesus. Satisfação, e a gente quer continuar servindo a Deus, e a gente vai mudando, só que chega um momento perigosíssimo. Ou mais competente do que aquele que ainda não tem a Jesus. Quando eu começo a achar que eu sou mais merecedor, ativa, mas eu não peco, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu não faço isso, mas eu não minto.
porque muitos ministérios sucumbem porque falta o amor. Muitos chamados são deixados trabalhar para Jesus, não paga pecado. Trabalhar na igreja não paga pecado. Quem ama para Jesus não paga pecado. A única coisa por ele. Justificado pelo sangue de Jesus. E uma vez justificado, ou seja, tornado justo pelo sangue de Jesus. Agora eu posso. Está gelado. É como malhar ferro frio, né? Trabalho para Jesus. E o meu uma satisfação verdadeira em estar com ele. Então, o trabalho eu não quero mais. Pratica as primeiras obras. O primeiro amor, irmão, não existe segundo amor, não existe terceiro.
permanecer, e claro, ele pode ser aprimorado. Ó. O primeiro amor não é o primeiro de outros, ele é único. Pode ser. Só existe um amor, só existe uma forma, só existe um sentimento. Então, se as coisas começaram a mudar, fazer algumas coisas que Deus não quer que a gente faça, a gente vai entendendo algumas coisas que não entendia antes. Conforme a gente vai andando, vai se relacionando. Só existe o primeiro, é o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, é a mesma presença, é o mesmo Espírito Santo daquele primeiro dia em que aceitei Jesus. Alguma coisa está diferente na minha vida, não é o amor. Temos paciência, glória a Deus. Não é a capacidade do amor, talvez. Aquilo que Deus está falando aqui com a igreja de Éfeso. Só tenho uma coisa para alinhar. Está começando a ficar pesado. Está começando a ficar ruim. Está começando a ficar. Uma vez tinha um senhor sentado na igreja, um jovem do lado dele. Vai encerrar. E de repente o pastor pregou e fez o apelo para aceitar. Pai, calma, fica tranquilo. Oh, meu senhor. Dias aceitar. Dias que forem nesse coração. A vida cristã pode ser uma
um fardo. Porque quando a muita justificativa. Quando nós somos o poder de Deus e o fogo de deserto. Sardia. Deus não termina. Visto as tuas. Ele disse para a igreja: ciência no Senhor. É possível obter